Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui da Jovem Pan, que nessa semana, assim, digamos, teve uma sequência de notícias ruins para quem torce pelo fortalecimento da emissora e notícias boas para quem acha que ela deve, de fato, se dar mal, porque nós tivemos aí jornalista, né, que estava lá há muito tempo sendo desligada, mudança na programação, alguns programas deixaram de existir, estão colocando reprise de outros, enfim, a Jovem Pan está passando por dificuldades financeiras e a consequência disso é realmente mudanças como essas, que eu vou trazer detalhes e reflexões sobre elas, e falarei também aqui sobre uma matéria da Veja. Veja uma manchete: antes impensável, aliança entre Lula e Centrão começa a ganhar força. Bom, impensável, né? A dúvida era se o Centrão iria aderir ao governo, né, no começo, ou mais no meio, ou mais no fim, mas eu acho que ninguém duvidava de que o Centrão que está sempre buscando fazer parte dos governos, porque quer cargo, quer emenda, quer benefícios que o governo pode lhes dar. Então, né, não tinha nada de impensável. Eu quero analisar a situação do Centrão agora com o governo Lula, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, nos dê essa força, se inscreva, ativa o sininho. Assistiu, gostou? Manda o joinha pra cima. Não gostou? Manda o joinha pra baixo, faz parte. Comenta o que você vai achar. A sua opinião é sempre muito importante. Se puder, compartilhe o vídeo. Bora jogar nos grupos de Zap, grupo de Facebook, manda por direct pro amigo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, então a Jovem Pan promoveu nesta semana uma onda de demissões e alterou a programação com o cancelamento de 2 programas. Foram desligados da empresa repórteres, câmeras, equipe de mídias sociais, além da Adriana Reid, que era apresentadora do Jornal da Manhã, um jornal aí bastante famoso e que tem uma audiência, né, comparado com outras emissoras do tipo aí, uma audiência muito boa. A emissora tirou do ar a 2ª edição do telejornal matutino e também o Fast News. Com o desligamento de Adriana, a Jovem Pan anunciou o fim do programa apresentado por ela e também tirou do ar outra atração, que é o Fast News, como eu disse, que era exibido das 22 à meia-noite. Com a mudança, o conteúdo jornalístico da emissora, até então transmitido até às 2 da manhã, será exibido até às 23. Então teve um encurtamento aqui, né, na grade da emissora. Os horários que eram dos programas extintos, de acordo com o site Notícias da TV, agora são ocupados por representações de outras atrações da Jovem Pan, como 3 em 1 e o humorístico Pânico, reprisado na íntegra entre 23 horas e 1 da manhã. Além disso, o jornal Jovem Pan, que antes ia até às 22, ganhou mais tempo no ar. Agora ele tem duração de 3 horas. Né? Então são mudanças aqui para economizar. Ainda segundo Notícias da TV, a Jovem Pan passa por um processo de reformulação e que a empresa pretende substituir profissionais com altos salários por outros com uma remuneração menor, né? Eu vou trazer aqui, né, por que tá tendo que fazer isso aqui, né? Tem uma explicação aí. Outro nome forte que foi divulgado por um outro site, eu fiz uma pesquisa sobre isso, é o de Vitor Brown, que está afastado. Ele é o âncora do programa Os Pingos nos Is desde 2020. Segundo consta, ele está apenas afastado, tem aí, né, um desencontro de informações, né? Uns dizem que ele foi forçado a tirar um mês de férias, depois de ficar uma semana, né, de recesso, mas muitos já dão como certo que a hora que ele voltar de férias em agosto, será demitido. E aqui vai dizer que nos bastidores do canal de notícias, a avaliação unânime é de que a empresa está passando por um momento delicado desde a oficialização da inelegibilidade de Bolsonaro. A Jovem Pan já vinha sofrendo com baixas em suas finanças desde ter os seus canais nas plataformas digitais desmonetizados em novembro do ano passado, mas estava conquistando bons anunciantes em sua operação televisiva, além de ter conseguido manter sua base de patrocinadores bolsonaristas, responsáveis ali por, né, boa parte da arrecadação do merchandising testemunhal nos programas da rede. Só que vejam bem, né, recentemente tivemos aí uma ação do Ministério Público colocando ali em xeque a continuação da concessão, né, dada à Jovem Pan. E diante disso, alguns patrocinadores, né, que vinham aí, digamos, salvando a arrecadação da empresa, né, estão temendo, né, também virarem alvos aí da investigação, e várias dessas empresas já avisaram que não vão renovar seus contratos com a Jovem Pan. A maior esperança da emissora é que ela consiga reverter o processo de desmonetização. Tem feito reuniões frequentes com, enfim, com diretores do Google, mas a situação também nesse sentido não é muito fácil. Agora, cá entre nós, a Jovem Pan meio que procurou por isso. Ela achou que o Bolsonaro ficaria eternamente no poder,
né, e que tudo ficaria impune. A Jovem Pan espalhou desinformação e fake news durante a pandemia. Era um absurdo você ver cortes sendo divulgados, aí que falava lá, tinha uma audiência, mas depois que se faz o corte, joga nas redes sociais, grupo de zap, isso perde o controle. E quando você tinha ali, opa, é um jornalista falando isso aqui, era muito difícil você convencer um parente, né, que vacina salva a vida, porque ele assistia na Jovem Pan o cortezinho, né, espalhando desinformação sobre vacina, né, sobre, enfim, outras questões importantes. Então, também tem a questão aí que ela deu voz aí a todo tipo de ataque à democracia, ajudou a emplacar narrativas mentirosas que corroem a confiança das pessoas no processo eleitoral. Então, né, a gente tem que observar, assim, separar as coisas. Um canal quer ter apresentadores liberais, eu não sou liberal, mas quer ter lá os seus liberais, como a Globo News tem um monte. Tem gente que acha que a Globo News é progressista na pauta de costumes, mas assim, na pauta econômica é liberal até o talo. Então, aí você, ai, nossa, que legal, a Globo colocou uma apresentadora negra para apresentar um jornal importante, mas tá lá, de jornal importante, né, sendo noticiado e colocando vozes liberais para defender aquilo que está destruindo o Brasil. Então a Globo não tem nada de progressista na questão econômica, tem nas pautas de costumes, mas quer lá colocar um liberal aqui, um progressista ali, cada um faz o que quiser e a pessoa tem o direito de mudar de canal. O melhor controle é esse, é um controle remoto. Você não está satisfeito? Muda de canal. Não está satisfeito com o canal do YouTube? Coloque em outro. Só que a Jovem Pan foi muito além de você colocar liberal, enfim, conservador, o que a pessoa tem direito de ser. Né, aí, né, estamos vendo aqui agora ela encrencada tanto na justiça, assim como na parte financeira, com a perda de patrocinadores e demonetização, e a consequência é o quê? Tentar se adequar à nova realidade financeira, e quem sabe tomar juízo, torço para isso. Olha, né, tomara que façam aí um processo de avaliação, né, e reconheçam os erros, né, ao longo dos últimos anos, adotem uma linha que mereça talvez a confiança dos patrocinadores novamente. Então eu não vou torcer, né, para pessoas ficarem desempregadas, enfim, abrindo espaço para canais dos Estados Unidos que estão entrando aqui, enfim, fazendo a festa, mas, né, a gente tem que conhecer essa linha que a Jovem Pan adotou nos últimos anos, né, a consequência é isso aqui que a gente está vendo agora. Vejam só essa manchete da Veja. Antes impensável aliança entre Lula e Centrão começa a ganhar força. Meu Deus do céu, impensável? A dúvida não era se o Centrão iria aderir ao governo Lula, mas quando isso iria ocorrer. Será que o jornalista que escreveu sabe o significado de impensável? Porque se sabe e decide usar mesmo assim, só revela o nível do jornalismo. Eu li, né, tudo ali, vou dar uma resumida. Tem até coisas interessantes que ele diz no corpo da matéria lá. Ele começa falando das desavenças que Lula teve no passado com figuras como Sarney e Alckmin. Hoje o Sarney é aliado aí, apesar da idade, mas enfim, já depois que o Lula subiu também era aliado lá. O Alckmin, né, disse poucas e boas sobre o Lula e vice-versa, agora o Alckmin virou vice, e lá vai dizer que no mundo da política é normal antigos desafetos, adversários se unirem por motivos variados. Ok, isso acontece mesmo, a gente está vendo isso na prática, inclusive com o Lula e Alckmin. E aí fala da proximidade, né, do momento de Lula com Arthur Lira, e diz, se conseguir compor com Lira, o presidente da República espera incorporar à sua base o Centrão e a massa de deputados liderada pelo comandante da casa, que é o parlamentar mais poderoso do país. Há menos de um ano, um acerto desse tipo parecia difícil, considerando-se as declarações dadas na época. Na campanha, Lula disse, por exemplo, que se ganhasse a eleição, daria um jeito no Centrão e afirmou que Lira agia como se fosse o imperador do Japão. A tensão entre as partes ainda persiste, mas está perdendo força de forma gradativa. Desde o início do mandato do petista, Lira repete que a articulação política do governo é falha e que a base aliada na Câmara está desorganizada, o que é verdade. É preciso reconhecer, mesmo que seja dito pelo Lira, de quem eu tenho profundas divergências, quem acompanha o canal aqui sabe. Aqui destaca o jornalista que o Lira, sempre defendeu como solução para o problema o receituário tradicional, distribuição de cargos e recursos pedidos pelos congressistas. E a gente fala, né? E o Lira nunca está satisfeito. É tipo Cunha. O que o governo entregar agora vai agradar o Lira por um tempo. Depois vai querer mais, e sempre mais, e sempre mais. Né? E aí a gente vai ver onde é que isso vai dar. E para mostrar a força, vai destacar lá, o Lira articulou na Câmara a aprovação do arcabouço fiscal, reforma tributária, o CARF, o que agradou o governo. Mas como o Senado mudou o arcabouço fiscal, por exemplo, ele teve que voltar para a Câmara e o Lira já jogou para depois o recesso parlamentar, contrariando setores do governo, do tipo assim, o Lira mostra que, olha, se vocês, né, me agradarem, eu ajudo vocês, se não, vamos dar uma adiada. Enfim, é uma forma de pressionar
Aqui vai trazer que o Lira e o Centrão, né, têm uma fatura salgada, que não desistiram de assumir o Ministério da Saúde. O Lula está negando que vá tirar a Anísia para agradar o Centrão, mas aqui já traz, né, que alternativas, né, são aceitas, como o Ministério do Desenvolvimento Social e do Esporte. Isso aqui já estão circulando até nomes aí, vai ter um remanejamento ali para agradar o Centrão. Também querem cargos de comando na Caixa, em órgãos públicos com dinheiro, né, e presença nos municípios, como a Funasa, né, e outros aí que vão também cair no colo do Centrão. Isso já está meio que aceito, né? E a cobrança ainda para o governo acelera a liberação das verbas do antigo orçamento. Enfim, né, não me parece muito distante do que vimos com Bolsonaro e também dos últimos governos. Né, o Bolsonaro, inclusive, começou sem se render ao Centrão, mas depois se rendeu completamente de forma vergonhosa. Uma coisa absurda. Por quê? Porque o discurso deles era: vamos acabar com o toma lá da cá, e não sei o que. O general Heleno com musiquinha, se gritar pega Centrão, não fica meu irmão. Depois estavam lá todos ajoelhados para o Centrão, rendidos. E agora estão aqui de novo, fazem uma pressão no governo e certamente terão aquilo que eles querem, que é cargos, emendas e regalias. A grande dúvida é: esse amor entre o Centrão e o governo vai durar até quando? Né? Assim, ele vai ter uma estremecida para daqui a pouco o governo ter que entregar mais, e vai ter o que entregar até quando? E depois que acabar o que tem a entregar? Então são dúvidas que a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser na prática. E o que deveria interessar a todos é: essas emendas, cargos, regalias são para qual finalidade? Aprovar projetos bons para o povo? Mas bons de verdade, não adianta ficar só com migalha não, para agradar o mercado, que está sendo muito agradado nas últimas décadas. Ou de fato, né, a gente vai ver o quê? Uma união em torno de uma reforma generosa que coloque o país nos trilhos do desenvolvimento. Aí ok, pode se aliar ao Centrão, à direita, à esquerda, mas se for apenas pelo poder, né, como a gente tem visto nas últimas décadas, repito isso, a gente vê que infelizmente, né, o final não tem sido bom. Basta observar aí, né, os últimos governos. Bom, pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.